Essa nossa atividade aqui é de português, na apostila. Ela vem logo abaixo do texto 3. Vocês vão procurar lá abaixo do texto 3, tem essa parte aqui, escrevendo uma fábula, tá? Abaixo do texto 3. Chegou a sua vez de escrever uma fábula. Veja os passos a seguir e use seu caderno para o registro do seu texto. Já deixei para vocês também um vídeo falando sobre os tipos de gênero textual, onde a gente fala de vários tipos de texto. E onde a gente também pôde falar um pouquinho sobre as fábulas, como que são feitas, como que são produzidas as fábulas. E nos textos da nossa apostila, nós podemos ver também duas fábulas. Nós lemos duas e também tem os vídeos que vocês também poderão assistir mais duas fábulas. Agora vocês vão escrever uma fábula. Para escrever uma fábula, pense na moral da história. Lembrando que fábulas são histórias curtas, né? Onde geralmente os animaizinhos são os personagens, eles criam vida como se fossem as pessoas, né? Ou objetos também, por exemplo, um móvel falante, um guarda-roupa falante, ou uma mesa falante, uma linha, uma agulha, né? Onde a gente dá vida para objetos que não possuem vida. Então, as fábulas, geralmente, elas acontecem assim, onde a gente coloca os personagens para falar e que, na realidade, eles geralmente não falam. No caso aqui, nós vimos o ratinho que estava falando e, na verdade, na realidade, rato não fala, né? Então, as fábulas são textos curtos, pequenos, onde os animais ou objetos que não têm vida costumam aparecer com vida, a gente finge que eles têm vida e eles contam alguma história. E no final de uma fábula sempre tem a moral da história, ou seja, o que a gente aprende com essa história, tá? Temos que lembrar disso. Um exemplo aqui, ó, antes só do que mal acompanhado. Essa frase é uma moral da história, né? A gente vendo essa frase aqui, antes só do que mal acompanhado, a gente pode imaginar uma história que dê um sentido a essa frase, né? Vamos para o passo seguinte. O passo seguinte é decidir quem serão os personagens. Então tá, eu já tenho uma moral da minha história, já pensei numa moral de história. Se vocês não souberem imaginar uma moral da história, podem estar pesquisando também lá no Google várias moral de história. Coloca lá que vocês vão ter várias opções também para ter uma ideia sobre o que falar. Depois vocês vão decidir os personagens, tá, da história, quem vai ser. A partir da lição que você quer transmitir, escolha um animal que contribua pela sua representação para o desenrolar da história. A formiga, por exemplo, representa o trabalho, a luta, a sobrevivência, e o cão representa o quê? A fidelidade. Então a gente pode imaginar, né, através do animalzinho, sobre o que a gente quer falar. Se eu quiser falar sobre fidelidade, eu vou falar do cão. Se eu quiser falar sobre o trabalho, né, quem trabalha muito, a gente lembra da formiguinha. Então é assim que a gente vai imaginar para criar a nossa fábula. Você pode iniciar sua história revelando o ambiente em que ela acontece. Por exemplo, ó, uma vez a cigarra do alto de uma árvore, quer dizer, aonde que ela estava? Ela estava no alto da árvore, né? Você pode começar a história falando aonde que vai acontecer essa história. Olhava a formiga passar carregando uma folha enorme. A história fala de uma árvore, portanto, pode ser um bosque, uma floresta, um quintal. Escolha o ambiente da sua fábula, vocês vão escolher o de vocês. Ao desenvolver a história, represente a fala dos personagens com diálogos e, portanto, não se esqueça da pontuação. Travessão, vírgula, ponto final. Vou deixar para vocês também algum conteúdo sobre travessão. Quando que eu uso travessão numa conversa, né? Numa história? É quando a gente está falando da conversa de alguém, uma fala de alguém. Eu uso um travessãozinho, né? Usando sempre vírgula, quando a gente quer dar uma pausa breve, usando o ponto final, quando a gente quer dar uma pausa maior, né? E não pode esquecer também do título, tá? Se você não escolheu o título, você pode fazer primeiro a história e depois escolher o título, né? Sendo bem criativo, tá? Então, esse aqui é para vocês fazerem a fábula, criar a fábula e registrar lá no caderno, tá? Assim que terminarem, podem mandar a história para mim que fala sobre a fábula de vocês.